Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Togúrio. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus no capítulo 13, versículos de 36 a 43. Jesus irá explicar para nós a parábola do joio. Mas o que era mesmo a parábola do joio? A parábola do joio contava para nós que o semeador, o agricultor, semeou boa semente no seu campo. Mas, no dia seguinte, alguns dias depois, seus empregados disseram: Mestre, eis que semeastes boa semente no campo, mas o joio nasceu no meio do trigo. Queres que retiremos o joio? E o dono disse: Não faça isso, porque pode ser que arrancando o joio, com a raiz arranque também o trigo. Deixe crescer, que na colheita iremos separar. Os frutos do trigo serão recolhidos no celeiro, e a palha do joio será queimada. E hoje, então, neste trecho, Jesus vai explicar o que ele queria dizer com esta parábola. E ele está indo para casa para descansar um pouco, para rezar. E seus discípulos se aproximaram e perguntam: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O Filho do homem que é Jesus mesmo. Ele é o semeador, que semeia a palavra de salvação para mim, para você. O campo é o mundo. O mundo com seus continentes, com seus planetas. O mundo com a presença de Deus no universo, o mundo com os países, o mundo com as pessoas. O campo, então, é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, ou seja, todos nós que pertencemos ao reino pelo batismo, pela vida, pelo esforço, pela dedicação, nós somos boa semente, que pode dar bons frutos. Os joios são aqueles que pertencem ao maligno. Jesus declara assim a presença do mal no mundo. O mal que está presente também às vezes em nosso coração, mas que, quando não é cultivado, morre. Mas se o mal é alimentado com pensamentos, com atitudes, ele cresce e cria raízes em nós. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A palavra diabo significa divisão. Aquele que gosta de dividir, de separar, de desunir as pessoas. A colheita é o fim dos tempos. Jesus proclama assim que haverá um fim para nós aqui no mundo, mas haverá um julgamento e a vida eterna com Deus ou com a perdição. Os ceifadores são os anjos do Senhor, que veem o rosto de Deus face a face. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. Então aqui Jesus nos explica dois tipos graves de pecado, duas formas de pecar, que é aqueles que fazem os outros pecar com maus testemunhos, com maus exemplos, com convites, não é? Sedutores para roubos, assassinatos, adultérios, né? Calúnias e difamações, mas também aqueles que praticam o mal, aqueles que não respeitam a lei de Deus, e eles serão lançados na fornalha do fogo. O fogo que tudo consome, o fogo que purifica, o fogo que restaura. Ali haverá choro e ranger de dentes, a dor da separação. Sem dúvida, o maior castigo, segundo o Papa Emérito Bento XVI, das pessoas será
não ver a face de Deus. O maior castigo será ser afastado da comunhão com Deus. Então os justos brilharão como o sol no reino dos céus. Os justos caminharão na presença de Deus e verão a Deus face a face e terão a paz em seus corações. E Jesus termina então dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Não somente ouvir no sentido de escutar, porque há muitas pessoas que escutam muito bem, mas não ouvem a palavra, não praticam a palavra, não permitem que a palavra de Deus chegue até o coração. Então, ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir é se esforçar para viver. Ouvir é respeitar a palavra. Que Deus abençoe seu dia, meu irmão, minha irmã, que você possa semear a palavra de Deus, semear alegria, paz, com sorriso, com palavra de otimismo, com esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.